Que hora que eu sei que eu preciso de sócio, eu quero sócio, é melhor seguir sozinho, é melhor ter sócio. Cara, uma coisa interessante é que tem muita gente que fala assim, eu prefiro não ter sócio. É um jeito de pensar. Eu já penso completamente diferente. Eu acho que é mais difícil se você não tem sócio. Eu gosto de falar que a gente precisa, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte. Deve ter alguma desvantagem também, não deve ter só vantagem, né? Eu, particularmente, eu acho que a pessoa que ela quer concentrar muito poder na mão, ela vai ter algumas vantagens de concentrar muito poder na mão. Fora isso, eu não vejo muitas vantagens de ser sócio sozinho. No começo, na parte difícil, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ralando pra conseguir atingir resultado. Aí na hora que ganha dinheiro, aí dá as brigas. Eu queria falar de dois momentos, tá? Você tem um momento enquanto não tá ganhando dinheiro, mas os dois estão se esforçando pra ganhar. E pode passar pela dificuldade que for, os dois estão de mão dada pra passar pelo problema. Esse é um momento. Tem um momento que é o seguinte, quando as coisas não estão dando certo e um culpa o outro. Aí é difícil. Quais são os erros mais comuns que você vê nas sociedades que estão funcionando hoje? Fala alguns dos erros mais comuns, porque eu tenho certeza que quem tá vendo a gente vai se identificar em algum aí. O erro mais comum que as pessoas fazem é não ter um contrato que regulariza a sociedade, não prever o que pode acontecer. Tá começando mais um episódio do podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Hoje aqui o dia vai esquentar, hein? Porque a gente decidiu gravar aqui o episódio que é o episódio mais pedido pela nossa audiência, meu fã. Pra gente falar de sociedade. Bora falar de sociedade. Bom, a gente já é sócio, sei lá, muito tempo. Faz mais de 20 anos. Então, a minha proposta aqui pra você é a gente abrir o jogo, contar as coisas, como é que funcionam aqui, tirar dúvida, falar das curiosidades. Vamos em frente aqui e trazer tudo que é mito, tudo que é verdade, tudo que a gente passou e aquilo que a gente não passou, mas viu de lado, né? Tem coisa que a gente passa, né? E a gente sabe por isso. Tem coisa que a gente vê de lado e fala, nossa, essa aí eu não quero. Não tem história que você conta, tem uma surra que eu não vou tomar da minha mãe. Tem uma surra que eu tomei, tem uma surra que eu não tomei, né? Teve várias que eu tomei, mas teve surra que eu não tomei, né? Essa daí. Algumas a gente viu de lado, olha e fala, nossa, essa daí não vamos passar. Então vamos lá, minha proposta é a gente abrir o jogo aqui e explicar tudo sobre o que a gente já passou, o que a gente já viu de sociedade aqui e deixar bastante material para quem está ouvindo a gente poder tomar decisões mais bem tomadas, é assim que fala? Decisões melhores? Eu acho para poder ter uma boa reflexão sobre o assunto, né? Para não fazer as coisas pelo improviso ou não escorregar nas cascas de banana que a gente já escorregou. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que eventualmente não tem fórmula mágica, né? É igual casamento, não tem fórmula mágica de casamento, assim, não tem fórmula mágica de sociedade, mas você tem boas práticas que você pode olhar na hora que você faz a sociedade, tanto boas práticas do ponto de vista comportamental, de convívio, de alinhamento de expectativa, quanto boas práticas do ponto de vista legal, né? Onde você acerta como as coisas funcionam, né? Mas independente das boas práticas, tanto do ponto de vista comportamental e de alinhamento, quanto legal, não existe fórmula mágica, né? É por isso que muitas vezes acaba acontecendo processos, né? É isso aí. Porque se tivesse fórmula mágica, não existiria processos. Não tinha processo. Existem pontos observáveis para a gente melhorar a condução, né? Certeza de solução não existe. O que eu gosto de dizer é o seguinte, é igual o casamento, né? Eu sempre falo assim, o casamento é uma coisa que é condicional. Ele é condicional. O amor de filho é incondicional, mas no casamento ele é condicional. Se falhar em alguma das condições para aquele casamento se manter, o casamento acaba. Então é a mesma coisa uma sociedade. Bora lá falar? Bora lá. Então deixa eu começar aqui. Vamos abrir aqui falando de uma das coisas que eu acho que são mito aqui, né? Que hora que eu sei que eu preciso de sócio, eu quero sócio, é melhor seguir sozinho, é melhor ter sócio. Acho que tem um mito em volta disso aqui, cara, né? Uma coisa interessante é que tem muita gente que fala assim, sociedade é casamento sem sexo, eu prefiro não ter sócio. É uma crença, é um jeito de pensar. Eu já penso completamente diferente.
né? Eu acho que é mais difícil se você não tem sócio. Tem cara que fala, não, eu não quero ter sócio, pelo amor de Deus, né? Respeito, mas eu acho que é mais difícil a pessoa ir sem o sócio. Via de regra, o sócio é uma pessoa que complementa, né? Uma competência que, de repente, o outro sócio não tem, né? E dividir o peso, porque se tem uma coisa que o empresário vai ter, é a solidão do poder, né? Então ele está no poder sozinho, não tem com quem dividir, não tem quem carregar o piano junto, né? E se for um pequeno ainda, né? Porque um grande já pode colocar uma governança corporativa, ele já pode montar um conselho, né? Ele já faz uma gestão mais profissionalizada. Mas o pequeno tem menos oportunidade para fazer isso ou menos conhecimento, menos nível de conhecimento para fazer isso. Então eu, particularmente, eu acho que é melhor com sócio, tá? É o que eu acho. Você é bom numa coisa, você traz o sócio que complementa... Porque ninguém é 100%, sabe? Traz o sócio que traz complementariedade e aí vai ajudar a construir um negócio melhor, inclusive carregar o piano. Pensando desse jeito que você está trazendo aqui, eu diria que a gente precisa. Eu gosto de falar que a gente precisa, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte. Cara, eu não consigo imaginar como seria sozinho passar pelas coisas que a gente já passou juntos. Como seria sozinho, né? O que será que teria acontecido? Se eu pudesse tomar a decisão e fazer do jeito que eu quero em todas as vezes, será que seria bom? Então. Eu me pego pensando nisso. Falo, não seria bom. Eu sempre tive sócio, né? Eu sempre tive sócio, né, Rô? Eu abri a Primo Express com sócio. Deu errado a sociedade. Mas nem por isso eu fechei meu coração e falei, não quero mais sociedade. Quando eu abri a Luma com sócio. E eu falo assim, né? No caso da Luma, especificamente... A sociedade deu certo até terminar. Mas aí você fala, a sociedade deu errado. Não, ela chegou numa hora que precisava terminar. Mas eu saí com muito mais do que eu entrei e o Luiz saiu com muito mais do que ele entrou. Então, desse ponto de vista, é uma sociedade que gerou valor para mim, gerou para ele, até chegou um ponto em que se desencontrou objetivos, valores e virtudes e aí aquela sociedade acabou. Aí eu fiquei um período sendo dono único, até que você entrou para a sociedade. E no EAG também, né? Eu comecei o EAG com sócio, aí... Deu certo até dar errado. Deu certo até dar errado. Aí eu fiquei sozinho, até que você veio e entrou para o quadro societário do EAG. Mas eu não tenho nenhuma empresa que eu fiz sozinho, assim. Fala a verdade pra galera, você me ama, né? Não dava pra deixar passar uma bola dessa, né, produção? Ó... Agora, aqui, deve ter alguma desvantagem também, não deve ter só vantagem, né? Vamos tentar dar uma numerada aqui. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Olha, Rô, eu particularmente, eu acho que a pessoa que ela quer concentrar muito poder na mão, ela vai ter algumas vantagens de concentrar muito poder na mão, né? Fora isso, eu não vejo muitas vantagens de ser sócio sozinho. Tem cara que fala, eu não quero dividir, eu vou sozinho. Eu não vejo muita vontade, eu vejo mais peso do que alívio, sabe? Em estar sozinho, muitas vezes. É lógico que se você tiver com o sócio errado, isso é um problema. Mas não é essa a pergunta. Quais são as vantagens de ser sócio sozinho? Cara, você constrói do jeito que você quer, você põe a sua cara, ela vai ter a tua cara, se você souber o que está fazendo, né? Mas chega uma hora que fica pesado. E aí não ter com quem dividir. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou mais no campo das ideias, sou um cara mais estratégico, eu não sou um cara tão metódico. As pessoas acham que eu sou... metódico e organizado. Na verdade, não, né? Eu sempre tenho alguém que é mais organizado que eu, que é mais metódico do que eu. Eu não vejo muitas vantagens, particularmente. Não estou falando que não existe, eu estou falando que eu não vejo. Outro dia me perguntaram assim, mas você não cansa de ter que ficar convencendo e tal? Então, se fosse pensar assim, já teve dia de falar, a gente tem que convencer, a gente tem que vencer as resistências. Mas você não tem que vencer resistência só do sócio, né? Tem tanta resistência que você tem que vencer. Eu penso que você pode pegar isso e aproveitar como uma vantagem. Porque imagina, se você fizesse tudo sem ter que passar nada, dividir com ninguém e tal, e vai só fazendo. Quanta chance tem de você não ter olhado para alguma coisa de forma crítica e ela passar batido? Então, eu acho que o conflito é bom. O conflito de ideias sempre foi valioso, né? Desde que as pessoas saibam fazer um conflito de ideias. É que quando você fala assim, poxa, resistência do sócio. Cara, a gente tem resistência. Vai ter resistência do comercial, vai ter resistência da operação, vai ter resistência do financeiro. Tudo tem resistência, cara. Não existe nada que não tenha resistência. Então... Se não é com o sócio, é com o time. E vai acontecer. E às vezes o sócio é o cara que vai te apoiar para você conseguir vencer resistências que sozinho você não conseguiria. Então, enfim, eu sei que tem sociedade que deu errado, às vezes o pessoal tá ouvindo a gente falar que porque você não sabe o meu problema, porque aí eu tive problema X, problema Y.
Então, Mas o nome desse problema não é sociedade. O nome desse problema é que não deu certo as pessoas desalinhou as expectativas ou os valores, né? Então, por exemplo, eu tive a sociedade com o meu primo, né, lá na Primus Express. Cara, eu não tinha função operacional. Meu primo, ele ficava ali na operação o dia inteiro. Eu, eventualmente, entrava na operação. Era uma transportadora. Mas o meu primo achou que ele fazia demais. E aí a sociedade deu errado, porque ele achou que ele fazia muito. Eu saí da sociedade, deu 6 meses, o negócio deixou de existir. E ele achava que eu não fazia nada. Então, quando você não reconhece o papel do outro, quando você não reconhece o papel do outro, isso é um problema muito sério. Então, outro dia eu gravei um vídeo falando do Elinho. Lembra do Elinho? Do Elinho do comercial? Do Elinho japonês. O Elinho japonês, do Lembra perfume, lógico. Isso. Eu gravei um vídeo falando assim, a gente fez algum corte de algum conteúdo que eu falei. Cara, ele tinha loja, ele tinha lá 8, 9, 10 lojas, sei quanto eles tinham, ele abriu uma loja de surf com um sócio. Deus, o sócio da loja de surf ficava carregando caixa. E aí ele chegava lá, sentava, tomava um café e ficava olhando o público. Tava sempre de olho no público. Ele queria saber quem era o público. Que já tava pensando na segunda, na terceira e quarta loja. Aí o sócio reclamava, falava, pô, você chega aqui, você fica ali só tomando café e não faz nada, eu tô aqui carregando caixa. E aí o Elinho falou, pô, cara, se esse é o teu problema, eu vou contratar um cara, a gente paga 2 mil pra ele, né? E ele carrega a caixa e resolve o teu problema. Você para de reclamar comigo. O que eu tô olhando aqui tô entendendo qual que é o público, qual que é o horário, tô pensando aqui na próxima loja, onde a gente vai montar, qual é o próximo ponto, né? Mas eu tenho que entender primeiro a característica desse ponto e entender quem entra na loja. É para isso que eu tô olhando. Então ele estava com uma visão muito mais estratégica. Cara, o sócio não aceitou aquilo, porque o sócio queria alguém lá carregando caixa junto com ele, fazendo esse tipo de coisa. E aí a sociedade deu certo. Moral de história é que o Elinho hoje deve ter umas 30, 40 lojas e o cara tem uma loja só até hoje, entendeu? Então, esses desalinhamentos, era o desalinhamento que eu tive com meu primo, né? Então, ele estava numa operação, era uma transportadora e a operação era transportar. A gente tinha lá 6 Kombi trabalhando, sei lá, uns 10 motoqueiros trabalhando, mas ele pegava a Kombi e ia fazer a entrega de Kombi. Eu não pegava a Kombi e não fazia entrega de Kombi, mas eu visitava o cliente, eu fechava o acordo, eu arrumava um problema quando dava um incêndio para pagar, eu que fazia o relacionamento com o cliente. Porque quem tá na operação não dá tempo de fazer relacionamento com o cliente do jeito que deve ser. E aí, enfim, não andou, desandou o negócio. E aí eu saí, mas deu 6 meses a empresa deixou de existir. Então eu não tinha papel nenhum. Mas me fala uma coisa, você acha que... Você acha não, né? Eu sei que você vai responder bem isso. Isso tem a ver com domínio pessoal? Sim. Porque tem a ver com crenças. Essas sensações são crenças e tal. Crenças, alinhamentos de expectativa. Precisa de muito alinhamento de expectativa. E outra, muitas pessoas não estão preparadas para fazer isso. Para alinhar a expectativa? Você falou de domínio pessoal, né? Uhum. Tem muitas pessoas que quando você vai alinhar, a visão dela sobre uma coisa tão rígida, que ela não se abre para aquele negócio. Aí não tem como dar certo, entendeu? Porque a visão do mundo, o óculos que a pessoa olha o mundo, não tem como aceitar uma visão diferente. Então, ele olhava para o mundo de um jeito, que era diferente do que eu olhava, não casa, não funciona. E não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Teve, aí, saiu da sociedade. Saiu da sociedade, por exemplo, né? Mas eu vejo que hoje na você corretora, valoriza foi muito. a mesma coisa na corretora. Cara, eu olhava de um jeito, aí não funcionava do jeito que eu olhava, ia fazer alinhamento de expectativa com o sócio. Cara, o alinhamento de expectativa não funcionava. No dia que a gente conversava, tava ok. No dia seguinte, aquele comportamento que se repetia. Beleza. Ficava aguentando aquilo, olhava, conversava, no dia seguinte aquele comportamento se repetia. Olhava, tentava consertar, no dia seguinte aquele comportamento se repetia. Aí não dá, uma pessoa não treinável, né, não aceita o que está falando, finge que aceita e no outro dia, aí não vai funcionar. Não funcionou, né? Moral de história, corretora não existe mais. Mesma coisa, abri uma escolinha, abri com minha mãe uma escola. Eu tinha a visão do negócio, minha mãe não funcionava do jeito que eu falava, não funcionava, não deu certo. Então essas foram sociedades que não deram certo, né? Mas quando você tem um espaço para alinhamento, quantas vezes não aconteceu com a gente de você, do teu lado, você pensar que eu gosto das coisas de um jeito, mas você não conversou comigo. Aí quando você ia falar comigo, você achava que eu não ia aceitar, que ia ter resistência, mas você não tinha conversado comigo. Quando você falava comigo, você fala, pô, que legal. E aí você fala, pô, se né? eu soubesse, tinha feito antes. Ah, eu não fiz isso porque eu achei que você não ia gostar. Quantas vezes você já não me falou isso? Várias vezes. Né? Não fiz isso porque achei que você não ia gostar. Tentar adivinhar o que o outro tá pensando é um problema. Então, muitas vezes quando não tem esse espaço de diálogo e quando não tem um coração treinável, aí não tem jeito, não vai funcionar. E aí a pergunta, aonde eu queria chegar? Por que eu tô te falando isso? Porque
Eu sei o quanto foi importante para você criar os pilares do EAG. Você passou muito tempo trabalhando em cima disso. Quais são os pilares essenciais? Quais são os pilares? Quais foram os fundamentos que a gente fez que deu certo nos negócios da gente que deu certo, que te fez querer fazer isso no EAG para transformar em método? Porque método é para dar certo, né? Você fala, não tem receita de bolo, mas enfim, tem um fundamento. Se você fizer o fundamento, você vai chegar no resultado. E aí eu me lembro que você trabalhou muito tempo em cima desse processo de domínio pessoal. E isso pode ser usado em qualquer lugar, né? No relacionamento, na sociedade, na empresa. A gente se desconstrói, se reconstrói para poder fazer as coisas na empresa, enfim. E eu sei que na imersão, é lógico, né? Esse é um dos primeiros pilares que se trata. Queria que você falasse disso. Tá. Aproveita e fala um pouquinho da imersão, né? Como que... Legal. É assim, ó, Rô. Um dos pilares para tudo na vida, né? É domínio pessoal. A primeira vez que eu vi esse negócio de domínio pessoal foi num livro chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge. O Peter Senge é um autor, assim, dos mais conceituados, principalmente no século passado, vamos dizer assim, era um dos mais conceituados. Ele escreveu um livro que chamava A Quinta Disciplina. Quinta disciplina eram 5 disciplinas. A quinta chama visão sistêmica. Essa é a quinta, por isso que a quinta disciplina é visão sistêmica. Mas a primeira disciplina era domínio pessoal. A primeira disciplina são 5, a primeira era domínio pessoal. E eu já... Desde os 17 anos, eu sempre fui um cara que estudou sobre autoajuda, autoconhecimento. Você pode colocar o rótulo que for, né? Mas o homem que não conhece a si mesmo, que não sabe os pontos fortes, que não sabe os pontos fracos, que não sabe os talentos, que não sabe quando está trabalhando no máximo do talento, porque todo talento tem varanda e tem porão. Varanda é o lado bonito do talento, né? O porão é o lado sombrio do talento. A pessoa que não sabe, não conhece isso daí, não entende isso daí, não consegue, não tem autoconhecimento, não consegue ter domínio pessoal. Então a gente tem como domínio pessoal, primeiro é o autoconhecimento. Você se conhecer, saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. Segundo, é você ter capacidade de reagir mediante as situações que acontecem. Porque se tem uma coisa que o empresário vai ter, Rogério, é frustração. Quando ele vai lidando com frustração atrás de frustração, porque acontece todo dia, eu falo que ser empresário é arte de engolir sapo, a gente engole sapo de tudo quanto é lado, engole sapo de cliente, engole sapo de fornecedor, engole sapo de parceiro, engole sapo de funcionário, engole sapo de sócio, engole sapo do governo, engole sapo, a gente vive engolendo sapo o dia inteiro. Então, cara, se você não tiver domínio pessoal para lidar com isso, para entender o que tá no teu controle, o que não tá no teu controle, para entender quais são as decisões que você vai tomar, se é uma decisão racional ou não, né, o negócio não vai para frente. Por isso que as pessoas falam, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o primeiro pilar é, vamos fortalecer esse homem que está por trás da empresa, tanto do ponto de vista emocional, mental, físico e espiritual. Aí, com isso aqui em ordem, ele consegue se relacionar melhor, tanto com sócio quanto com colaborador, ele consegue tomar boas decisões e a empresa funciona. Então a gente trabalha esse pilar, domínio pessoal, na imersão EAG, muito focado assim, cara, o que está no seu controle, né? Porque tem um monte de coisa que não está no controle, mas o que está no seu controle? Não o controle do centralizador, que é todo palito de fósforo que passa pela empresa tem que passar na mão dele. Não é disso que eu estou falando. Isso é microgerenciamento. Estou falando o que está no teu controle dentro de o que você pode fazer que está no teu controle e que vai levar a tua empresa para o próximo nível. Quando você tem um problema, o que você pode fazer que está no teu controle que vai ajudar você a resolver esse problema. Então, não é o controle do centralizador, microgerenciador. É o controle de entender o que depende da minha ação para fazer dar resultado. E muitas vezes, quando você lida com uma frustração, é difícil você enxergar, né? Em momentos de desespero, é difícil você enxergar e falar, cara, isso aqui está no meu controle, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar resultado. Então a gente trabalha isso na imersão. No primeiro dia da imersão, a gente trabalha isso forte, porque a gente entende a diferença que faz um dono centrado, tomando boas decisões, com clareza mental para tomar boas decisões. Isso daí vai fazer uma diferença para ele ter resultado. E na sociedade é a mesma coisa. Se você tem domínio pessoal, você vai olhar para as situações, você vai olhar para os conflitos que eventualmente acontecem. Você vai entender aquele conflito, vai se colocar na posição do outro e vai ter boas alternativas para resolver o problema. Meu fã, eu queria pensar numa galera que pode estar assistindo a gente aqui, por estatística nossa aqui, em torno de 80% das empresas são compostas por sócios aqui, né? Isso é uma estatística nossa interna aqui, aproximado. Deve ter uma margem de erro aí, 2 para lá, 2 para cá. Mas vamos falar um pouquinho só para quem não tem sócio e aí ele está pensando de uma forma mais lógica. Você consegue apontar 3 sinais que ele pode olhar, que está acontecendo com ele, que ele pode pensar assim, pô, já que está acontecendo essas 3 coisas, eu acho que eu vou considerar ter um sócio?
Vamos lá, né? A gente pode pensar isso quando a pessoa inicia uma empresa, a gente pode pensar isso para quem iniciou uma empresa e cresceu e chegou no limite, né? Para quem vai abrir uma empresa, é sempre importante ele olhar e falar, cara, eu domino todas as áreas. Por exemplo, eu nunca fui um cara 100% comercial, né? Eu sempre fui um cara muito mais da ideia, muito mais do planejamento, né? Muito mais de... Principalmente no início, eu era mais mão na massa mesmo, colocar a mão na massa. Mas eu não era o cara do comercial. E uma empresa que não vende, você não faz gestão, você não opera, você não entrega, não faz nada. Então, desde o começo, eu trouxe um sócio que tinha esse perfil mais comercial. Então, cara, quando você conhece uma deficiência tua e você sabe que às vezes você não está disposto a desenvolver o repertório emocional para lidar com isso, é melhor trazer um sócio, né? É melhor trazer um sócio, eu vejo isso. Agora, quando você começa a ficar muito sobrecarregado, a sua empresa começa a exigir de você competências que você não tem ou de acordo com o teu perfil comportamental, não se encaixa muito com você. Pô, é legal você considerar, deixa eu ver se eu tenho alguém aqui que pode suprir isso. E um terceiro ponto. Eu penso nesses dois, Rô. É assim, ó. Por que você vai trazer alguém? Por causa de dinheiro, Marcelo, você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Aí só que a pessoa tem que entender se é só o dinheiro, né? Porque uma coisa é alguém vai lá, coloca um dinheiro e não te ajuda com nada. Não ajuda você a construir. Outra coisa é, o cara entra com dinheiro e te ajuda a construir. Eu sou mais esse segundo item, entra com dinheiro e ajuda a construir. Deixa eu falar um caso de um cliente nosso aqui. Ele tinha um sócio, quando ele começou a empresa, era um e-commerce. Ele começou a empresa e era ele e mais 3 sócios. Ele e mais 3 sócios quando começou. Eram 5 sócios no total, tá? Era ele mais um que estava na operação e mais 3 sócios que entraram na operação. Desses 3 sócios que entraram na operação, um começou trabalhando na operação. Então tinha 3 na operação e os outros 2 colocaram dinheiro. Lá pelas tantas, a empresa cresceu e passou por dificuldades. Quando a empresa passou por dificuldade, um dos sócios pegou e falou, cara, eu tenho boleto para pagar, tenho família para sustentar, eu vou para o mercado, era um executivo, eu vou para o mercado e não dá para eu continuar na operação porque eu tenho minhas responsabilidades. E esse cara saiu da operação e ficou os outros 2 sócios. Ficou os outros 2 sócios na operação. Só que dentro da sociedade cada um tinha um percentual. Beleza, esses 2 sócios passaram poucas e boas e tinha 2 sócios que nunca trabalhou, né? Eles passaram poucas e boas e superaram um momento difícil. E era uma empresa que faturava 2 milhões, essa empresa que faturava 2 foi para 20 milhões de faturamento. Agora olha só, 2 sócios carregando o piano nas costas levaram uma empresa que faturava 2 para 20. A empresa que faturava 2, ela não valia quase nada porque estava em dificuldade. A empresa que faturava 20 já tinha um valor de mercado considerável. Qual que é o problema que começa a acontecer aqui nessa empresa? Cara, essa empresa foi de 20 para 70. Os outros sócios que não ajudaram a construir este valor, né? Quando você ia ver a participação dos sócios na empresa, de acordo com o valor que foi gerado, continuava igual. E aí o sócio que gerou o valor, ele se sentia muito mal com isso, que falou, cara, eu tô carregando o piano sozinho, tô gerando valor sozinho aqui na empresa, os caras não estão gerando valor nenhum, mas eu tenho que... a participação deles vale isso. Aí ele conseguiu um bom acordo com esses sócios de fazer um direito de opção. Ele fez um direito de opção de compra, tinha um prazo esse direito de opção de compra, e aí ele se sentiu confortável para fazer a empresa crescer, porque ele fez num valor de mercado que era o que a empresa valia. E aí ele pôde fazer a empresa crescer e depois comprar a parte dos sócios no valor antigo, porque os sócios não ajudaram a construir. Por que eu estou contando isso, Rô? Porque... às vezes a sociedade só pelo dinheiro, naquele momento que você precisa do dinheiro, ele é ok. Mas depois de um tempo, no longo prazo, quando você começa a gerar valor para o negócio, emocionalmente, não é uma questão racional, emocionalmente você vai falar, cara, esse dinheiro entrou quando a empresa valia 1 milhão. Ele não ajudou a construir a empresa de 100 milhões. Agora a empresa vale 100 milhões e esse dinheiro tem esse percentual dele lá, que a pessoa emocionalmente... E não volta conseguiu, no domínio pessoal. E não conseguiu, a pessoa emocionalmente não conseguia lidar com isso. Então, voltou, fez um bom planinho ali e resolveu o problema. Então, o dinheiro pelo dinheiro, eu não acho uma boa. E onde que a gente encontra sócios potenciais, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Como que faz? O lugar para buscar? A gente faz network? Como é que faz, né? Cara, eu nunca encontrei sócio assim, para falar a verdade, Rô. É assim, ó, normalmente os sócios vão vir sempre do círculo de convívio. Você vai conhecer alguém do teu círculo de convívio ou
Quando eu falo círculo de convívio, pode ser do profissional mesmo, né? A gente participa de eventos, a gente faz parcerias, a gente está em contato com muitos empresários. Muitos empresários têm o mesmo valor que a gente, muitos empresários têm a mesma visão que a gente, muitos empresários frequentam os mesmos lugares que a gente, de maneira que a gente consiga saber um pouco sobre eles. E aí eu acho que a gente está num ambiente propício onde as coisas acontecem de forma natural. Procurar um sócio, tipo, de colocar um anúncio, procura sócio, isso nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça. Então, quando você fala assim, como a gente arruma um sócio? Eu acho que é um negócio que vai acontecer de uma maneira um pouco natural, de acordo com os ambientes que você frequenta, os empresários que você conversa, o segmento que você atua, porque pô, você atua num segmento, você vai conhecer outros players que atuam no teu segmento. Muitas vezes vocês vão ter valores parecidos, visões de mundo parecido e automaticamente isso acontece. Procurar sócio por procurar sócio... É que eu queria chegar num lugar aqui, ó. Vamos lá. A pergunta vai fazer sentido agora, né? Porque o que acontece, isso acontece muito, né? E na empresa moderna também. Colaboradores da operação, aí existem várias formas de colocar o colaborador, o funcionário, como sócio. Aconteceu com a gente, né? Eu trabalhava para a Luma, depois eu virei sócio. E essa é uma pergunta interessante, né? A pessoa fala, pô, o funcionário não está entregando. Você acha que se eu colocar ele para sócio, vira? Meu, tem um cara lá que é bom pra caramba, vou colocar ele pra sócio. Aí é que eu queria entrar no lance dos critérios. Como é o critério? Será que trazer o funcionário para sócio é uma boa opção? Esse é um ponto, né? É um lugar para encontrar. E quais são os critérios, né? Eu sei os critérios que a gente usa aqui. O principal deles é combinação de valores, né? Se os valores não combinarem, a gente não vai pro segundo nível de conversa. Não vai mesmo. Primeira coisa, os valores, Rô. Mas olha só... Vários empresários já me perguntaram assim, Marcelo, eu tenho um funcionário, ele é talentoso pra caramba, ele é bom pra caramba. Cara, eu acho que se eu der sociedade pra ele, só que ele não tá entregando, o cara fala. O cara é bom pra caramba, mas não tá entregando. Eu acho que se eu der sociedade pra ele, eu motivo ele, ele vai entregar mais. Eu sempre falo, cara, isso é um engano. Ou o cara já começa no primeiro dia trabalhando igual sócio, ou ele já atua como sócio, ou não é você da sociedade que ele vai trabalhar como sócio. Muito pelo contrário. Então, por exemplo, você começou a trabalhar comigo, Rô, e já na primeira semana eu olhei e falei, cara, esse cara vai ser um sócio meu um dia. Já pelo jeito, pelo olhar, pela visão, pela garra, pelo jeito que trabalhava, desde o primeiro dia, né? E, inclusive você falava, um dia eu vou ser diretor disso aqui, vou mandar em tudo, né? E você já tinha isso. Então, pô, já trabalha como dono antes de ser dono, vai funcionar quando for dono. Agora, o cara que quando tá trabalhando ali, ele pode entregar o potencial, mas não trabalha igual o dono, cara, se você dá a sociedade pra ele, você arrumou uma bucha. Porque como funcionário, você chega lá e demite e pronto. Como sócio, não é tão simples, né? Como sócio não é tão simples. E achar que vai dar sociedade, vai fazer ele trabalhar como sócio, esse é um engano gigantesco. É um engano gigantesco. Aí, por exemplo, você tem outras opções. Poxa, a gente fala de transformar um funcionário em sócio, né? Cara, você tem um funcionário lá, esse funcionário é ponta firme, ele entrega pra caramba. Você sabe que esse funcionário é talentoso, tá com medo de perder ele no futuro e ele pode ajudar você a alavancar teu negócio. Opa, vamos fazer aqui um programa no Technicase, né, da linguagem corporativa, vamos fazer um programa de partnership, né, que é, vamos conversar com esse cara e fazer um programa onde esse cara pode se tornar sócio da empresa, aí sim você faz. O programa de partnership, eu vejo as pessoas falando na internet, qualquer um pode participar do programa partnership. Não é qualquer um. Quem pode participar do partnership é quem entrega resultado de verdade, quem veste a camisa, quem é apaixonado pelo que faz, quem é talento e quem tem um diferencial. Esse pode participar do programa, não é para qualquer um. Sabe aquela conversa que a empresa fala assim, não, qualquer um pode participar. Qualquer um que tenha talento, que pode dar um diferencial, que quer vestir a camisa, que quer entregar resultado acima da média, pode participar. Quem não for desse cara, tiver dentro dessas características, não pode participar de um programa de partnership. Então, é uma boa. A empresa está crescendo, tem muita gente talentosa. Hoje tem muita gente talentosa. Vejo o pessoal reclamando da geração Z aí. Mas tem uma molecada, cara, tem uma molecada talentosa pra e aí você vai pegar o que ela já tem dentro dela, aquela ambição que ela já tem, aquele desejo de ficar rico, de construir uma coisa. Você vai usar isso daí porque já é empírico da pessoa e você vai dar só um incentivo, né? Cara, se você me entregar isso, vamos fazer aqui um programa. E aí tem toda a forma técnica de fazer, que eu acho que não é o assunto aqui do podcast. Inclusive, a gente já fez podcast para falar sobre isso, não lembro qual foi o episódio. E aí você pode promover dessa maneira uma pessoa até participação na empresa. É lógico que você vai entender os critérios. Tem gente que quer ser sócio na empresa só para ter o nome da empresa e falar eu sou sócio, né? Então você pode ter esse tipo de sócio. Você pode ter sócio tem gente que quer ser sócio da empresa que quer poder,
que é uma coisa diferente, né? Que é poder. Tem gente não, que é só falar assim, eu sou sócio dessa empresa, né? É vaidade. Tem gente não, tem gente que quer poder. Eu, como sócio, eu tomo as decisões. Tem gente que quer poder. São coisas diferentes. Tem os dois tipos de sócio. E aí você tem que saber organizar isso muito bem. Quero trazer para a mesa aqui coisas que nas nossas conversas, eu com você, a gente com cliente e tal, a gente tem muito cliente empresário, lógico, né? A gente faz o programa para os empresários. E aí, uma pergunta bem, como que eu entrevisto um sócio, né? Parece bobagem isso daqui, mas é verdade, a gente tem que fazer um processo de seleção, porque a gente tem que escolher mesmo, é uma escolha mútua, né? Eu escolho e você me escolhe, e aí vai funcionar. Então, eles falam assim, como que eu vejo o sócio, né? Eu olho para a expectativa financeira, eu olho para uma visão de longo prazo, eu falo com ele sobre conversas difíceis antes ou depois. Eu tenho um negócio que eu gosto de fazer aqui, ó. Primeiro eu gosto de combinar, tá bom, se a gente for sócio e tiver que acabar, como acaba? Isso é uma coisa minha, eu gosto de pensar. Primeiro de tudo são os valores, né? Quais são os seus valores de vida, quais são os meus valores de vida, a gente tem que colocar isso em perspectiva e entender se isso vai combinar, porque no fim a gente é sócio de uma pessoa física, né? Não é de um CNPJ. O CNPJ é o detalhe só. E aí eu queria saber de você, assim, como que você olha? Eu quero saber, eu sei, né? Eu quero que você fale para eles. Olha que interessante, né? Você falou como entrevista. Deixa eu falar como eu fiz. Antes de mais nada, né? Na minha segunda sociedade, que é a que deu certo, mas acabou, que eu falo, né? Deu certo, mas acabou. O Luiz, ele era um cliente meu. Ele era um cliente meu que tinha uma habilidade que eu não tinha, né? E era muito complementar. Então a gente convivia muito na relação. Ele era meu cliente, eu, enfim, fornecia um serviço para ele. E aí, por ele ter muito conhecimento na área que a gente trabalhava, principalmente com bancos, eu fiz um projeto e apresentei um projeto para ele. Esse é o projeto, é desse jeito que a gente vai atacar os clientes e eu acho que isso aqui pode dar certo. E aí fiz até uma projeção de faturamento. E aí ele topou. Na verdade, eu não entrevistei ele. Eu já conhecia ele, né? E aí a gente fez essa sociedade. Aí a gente fala assim, você não faz sociedade sem valores. Uma das coisas que eu percebi, que antes de conviver com o Luiz eu não percebia, era que o Luiz contava muita mentira. Você lembra as mentiras que o Luiz... Pô, cara, o cara contava muita mentira, cara. Era o tempo inteiro contando mentira sem necessidade. Dá mais simples, pra você Onde ver. Onde você tá? Tô no zoológico. Tá mais simples, virou uma piada nossa, né? Onde você tá? Tô no zoológico. Quando a gente ia atender o nosso cliente, a gente morava em São Bernardo do Campo, o pessoal que tá ouvindo a gente não sabe, o escritório era em São Bernardo, e a gente ia muito pra São Paulo, e no caminho de volta, fugindo do trânsito da Bandeirantes, para fugir do trânsito, às vezes a gente vinha pelo zoológico. Então tinha um caminho que a gente fazia, ele era um caminho, não era fluido, mas às vezes para fugir do trânsito ele era bom. O zoológico era 10, 15 minutos do escritório, né? O zoológico lá de São Paulo era 10, 15 minutos do nosso escritório. E aí vira e mexe, alguém ligava, a gente tava no carro, a gente tava lá no Parque Dom Pedro, ia demorar 1 hora para chegar, ele atendia o telefone e falava assim, onde você tá? Ele falava, tô no zoológico. Né? E não tava no zoológico, mas ele falava que tava, pra falar que ia chegar rápido, e não ia chegar rápido, ele ia demorar. Então ele mentia nas pequenas coisas, né? Do mesmo jeito que ele mentia nas pequenas coisas, ele mentia nas grandes coisas também, né? Então, isso é uma coisa que... tem coisa que a gente só conhece quando conhece, né? Porque entrevistar você vai perguntar o quê pro sócio? Ei, me conta aí, como que é quando alguém te liga e tá procurando você fala onde você tá, ou você... Não tem como fazer essa pergunta, sabe? Só na convivência. Essas coisas são na convivência, né? E a gente só sabe quando sabe. Então, eu tinha esse problema. E era mentirinha assim, Era esse tipo de mentira e tinha várias outras mentirinhas. Contava uma história que aí quando você ia entender, a história não existia. Ele contava a história de como ele fez a pedra da casa, como ele construiu a casa dele na praia e como ele fez para comprar pedra num leilão. Ele comprou as pedras parte de pedra de pia, esses negócios. Ele contava a história do leilão que ele foi, como ele comprou. Cara, no final do dia era mentira. Nada daquilo era verdade. Mas ele contava a história de um jeito, cara, que não tinha como você não acreditar na história. O cara podia escrever filme, né? Da maneira como ele contava a história. Mas não tem como entrevistar alguém e descobrir que a pessoa faz esse tipo de coisa. Mas na hora que começa esse tipo de comportamento, isso já é uma bandeirinha vermelha pra você olhar. Opa, talvez aqui não tenha a sociedade certa, né?
Isso é um tipo. Tem mais coisa que acontece, né? Tem um monte de coisa, Rô. Mas, por exemplo, quando você fala assim, como eu entrevisto um sócio? Cara, eu acho que você vai entrevistar o sócio pro resto da vida, na verdade. Porque você vai estar sempre fazendo alinhamento de expectativa, vai estar sempre fazendo perguntas. Dentro da imersão, a gente fala muito de alinhamento de expectativa, né? Você vê, Rô, a gente convivendo há 20 anos, não raro, acontece de você querer fazer uma coisa, você achar que eu não vou querer e você não fala comigo. E vice-versa. Aí quando eu chego e falo, Rô, o que você acha de fazer isso? Aí você fala, pô, você não vai acreditar, cara. Eu tava querendo fazer isso, mas eu achava que você não ia gostar dessa ideia e aí eu não falei com você, né? Às vezes você vem me trazer um negócio e fala, Marcelo, eu vou falar um negócio aqui que eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar. Aí quando você me fala, eu falo, bora fazer. E aí... Esses dias eu falei da apresentação. Fui te mostrar uma apresentação maior bichada que eu fiz. Você, não, isso aqui ficou muito legal. Mas como ficou legal, velho? Isso aqui não tem nada. Você adorou a apresentação e não tinha nada. Assim, era bem basiquinho. Você falou, não, meu, esse básico aqui é legal. Acontece, né? A gente vai descobrindo e fazendo. Isso porque, gente, não sei se vocês costumam acompanhar a gente no vídeo, quem não acompanha vai ver, a gente fica dentro da mesma sala, mesa de frente uma para outra, assim, ó, a gente tem uma facilidade de estar junto ali e às vezes passa batido, né? A gente tem que pensar nessas situações, né? O alinhamento é extremamente importante. Na imersão, a gente fala muito de alinhamento de expectativa, né? Você vê, a gente que tem ferramenta para fazer isso, que convive junto, muitas vezes a gente eventualmente falha nesse negócio do alinhamento. Sim. Porque você acha uma coisa, eu acho outra, e eu prefiro não falar, você prefere não falar, ou meu, isso aqui o Marcelo não vai gostar, isso aqui o Rogério não vai gostar, nem eu falo com você, nem você fala comigo, porque acha as coisas, né? E a gente trabalha bastante isso. E a gente sabe que muitas vezes o que a gente acha não é o que o outro acha. Então o melhor jeito de resolver isso é perguntando, é conversando. Falou, eu tive essa ideia, tô pensando fazer isso aqui. O que você acha? Muitas vezes você não apresenta, fala, nem vou apresentar porque o Marcelo não vai gostar. Ou eu falo, nem vou apresentar porque o Rogério vai criar resistência, né? E não se fala. O que eu vejo acontecer muito dentro dos nossos clientes? Quando a gente fala para os caras fazer um alinhamento de expectativa com o sócio, eles nunca fizeram. E às vezes é marido e mulher, às vezes é pai e filho, né? Às vezes são irmãos que trabalham junto, que nunca fizeram um alinhamento. Por quê? Porque não tem espaço para o diálogo. Então, eu acho que o grande segredo de uma sociedade é a gente sempre ter espaço para um diálogo. Se tem espaço para o diálogo, principalmente espaço emocional. Se existe espaço emocional para o diálogo, a gente vai resolver qualquer problema. Se não tiver espaço para o diálogo, os problemas não são resolvidos. Fica um engolindo uma coisa de um lado, o outro engole outra coisa do outro. E isso é muito prejudicial para a relação. Você falou de amigo, de família, né? Que tem todo tipo de sociedade, né? Isso é um mito também, né? Se for fazer sócio, tem que fazer sócio com a família. E, quer ser sócio? Não vai ser sócio de família. As duas coisas acontecem, né? Não, você quer ter a sociedade bacana? Arruma um amigo, porque amigo que é sócio bom. Ixi, velho, jamais vou ser sócio de amigo. Ser sócio de amigo dá problema. O fato é que os dois têm vantagens e desvantagens. Os dois podem dar certo e dar errado. Eu gostei dessa tua abordagem, né? Pô, deu certo até dar errado, porque funcionou. E aí? Qual que é o mito do empreendedor aqui? Não tem receita. Não tem receita, cara. Não tem receita. Não existe fórmula mágica. Fazer com um amigo. Não vou fazer com amigo porque você faz com amigo, você perde o amigo. Cara, fazer com estranho também, com o tempo vira amigo, depois deixa de ser amigo, né? Não tem fórmula mágica, não. Eu vejo sociedades de amigo que dá super certo. O Rê, por exemplo. Caraca, né? Eu ia falar dele, você falou. O Rê. Faz muito tempo, né? Ele ficou sócio de um amigo, cara. A empresa super bem, vai bem pra caramba. E eles estão bem ali até hoje. Eram dois amigos que fizeram sociedade. Eu conheço o Rê há pelo menos 30 anos. E desde que a gente conheceu ele já era sócio. Já era sócio do amigo. Deve ter uns 40 anos que eles são sócios, não tem, não? Eu acho... Não se sei não tiver 40, tem uns Rô. 35. Porque eu comecei a empreender com 22. A segunda empresa foi com 24. Eu tenho 52. Então põe aí que tá 28 anos. Eu acho que eu conheço o Rê 28 anos. Ele já tinha empresa e naquela época ele já tava bombando, já ganhava dinheiro. E já tinha o... Como que é o nome do sócio? Me fugiu o nome agora. Enfim, a gente vai lembrar aqui. Mas já eram sócios. É bem interessante. Queria entrar numa questão agora mais de ordem burocrática, se é assim que fala, ou mais jurídica. Aí, definição, né? Bom, entendi o sócio. Beleza. Valores, comportamento, tem uma pessoa que me complementa e tal. E a parte burocrática, né? Agora vamos definir ali como que essa sociedade vai funcionar, qual que é o percentual de participação, qual que é o critério, o que determina, o que você acha legal assim? Eu entro com o dinheiro, entra com o trabalho, tem muita possibilidade isso.
Tem muitas possibilidades, mas eu acho que hoje as ferramentas são mais modernas do que eram antigamente, Rô, ou do que a gente conhecia, tá? Principalmente nos últimos 12, 13 anos, começou a chegar no Brasil ferramentas mais modernas para esse tipo de coisa. Então, antigamente você tinha o sócio que entrava com o trabalho e o sócio que entrava com capital. E às vezes você tinha um sócio que entrava com capital e trabalho e o outro só entrava com trabalho porque não tinha condições de entrar com capital. Teve muitas sociedades que foram formadas dessa maneira. Hoje a gente tem ferramentas modernas para fazer isso, né? A gente tem um jeito moderno de fazer isso daí com muito mais ferramentas. Mas vamos lá. Eu acredito numa sociedade onde você tem uma pessoa que pode alavancar o teu negócio, mas não tem condições de pagar, de você dar uma participação mediante um acordo de metas. Cara, ó, tem um acordo de meta aqui, ó. Se você entregar essas metas aqui, né? A partir do momento que você entrega essas metas, você pode ou eu te dou uma participação ou você pode comprar uma participação, né? Você estabelece um preço que seja vantajoso para a pessoa. Se ela entregar a meta, ela tem uma remuneração variável, ela usa a própria remuneração variável para comprar a participação dela. Existem mecanismos para fazer isso daí. Então, eu acho que funciona. Outra coisa, tem coisas que são intangíveis, né? Então, tem capital, o capital intelectual é intangível. O capital social, ele é intangível. A pessoa que abre portas, que conhece muita pessoa, que pode te trazer novos contratos, isso é um capital intangível, né? Tem que saber precificar esse capital intangível para poder fazer a sociedade. O que eu não acredito, Rogério? Eu não acredito em sociedade meio a meio, tá? Mas é interessante falar que eu não acredito, mas a gente tem uma sociedade meio a meio, né? Na TexLab, eu e você tem 50% e os outros dois sócios têm 50%, né? Eu acredito que tem que ter um sócio majoritário, porque no momento de inflexão, quem toma a decisão é o sócio majoritário, né? Eu acredito que tem que ter um sócio majoritário. Então, por exemplo, na nossa empresa de Minas, nós não somos majoritários. Não. Né? Nós não somos majoritários. Por quê? Porque quem está ali no dia a dia da operação é o cara. A gente abre caminho, fecha contrato e ele toca o negócio. Enfim, ele é o majoritário. Mas eu acredito que tem que ter um majoritário, sim. Não é uma regra, mas eu acredito que tem que ter um sócio majoritário. Eu acho que funciona quando tem um sócio majoritário. Você estava falando no começo que a gente estava gravando aqui, né? O quanto pode... Um sócio olha para o outro e fala assim, não está fazendo diferença aqui, ou não está no negócio e tal. Aí quando o sócio sai, dá problema. E aí a empresa termina, acaba. Você contou o caso do teu primo, inclusive, né? Como que a gente pode falar alguma coisa aqui que possa ajudar quem está vendo a gente? Como que ele pode lidar, né, esse lance? Um cara entra com dinheiro, o outro entra com o trabalho. Porque eu acho que nas duas situações gera emoção. O cara que entrou com o dinheiro, ele pode entender que o dinheiro é o que vale muito. O cara que entra com o trabalho, ele entende que o trabalho vale muito. Na hora que tá começando ali, sem nenhum ajuste, tá tudo certo, vamos fazer. Aí depois começa a ganhar dinheiro. Eu vejo mais problema, né? As pessoas falam, na hora difícil, as pessoas largam na mão. Em sociedades, eu vejo ter mais problema na hora que ganha dinheiro, não é verdade? Na hora que o cara tá ali no dia a dia difícil, no começo, na parte difícil, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ralando pra conseguir atingir resultado, vai dando certo. Aí na hora que ganha dinheiro, aí dá as brigas. Cara, eu queria falar de dois momentos, tá? Você tem um momento enquanto não tá ganhando dinheiro, mas os dois estão se esforçando para ganhar. E os dois estão trabalhando junto. E pode passar pela dificuldade que for, os dois estão de mão dada para passar pelo problema. Esse é um momento. Tem um momento que é o seguinte, quando as coisas não estão dando certo e um culpa o outro. Aí é difícil. Em vez dos dois se unirem, um culpa o outro. Não tá dando certo porque você faz isso, não dá certo... Aí não vai funcionar. Entra numa espiral negativa, as emoções atrapalham, um fica responsabilizando o outro pelo resultado. Essa energia vai fazer com que a empresa vai ficar sempre ruim. A sociedade não vai funcionar. Se os dois olharem para o que os dois têm de bom e se unirem pelo que cada um tem de bom e entregarem o que cada um pode entregar, beleza, pode ser a dificuldade que for, ele vai passar. Agora, quando a empresa cresce muito e você tem um sócio que está mais ausente do que outro, você tem um sócio que está carregando o piano nas costas e o outro está ausente. E de repente ele está ausente porque ele entrou só com o dinheiro, porque tem a maior parte do capital. E a pessoa está ali trabalhando e gerando valor e o outro não está ajudando a construir o valor. Isso no longo prazo pode trazer sentimentos ruins. Inclusive, quando eu fiz minha mentoria com o Michael Gerber, ele falou isso. Ele falou, Marcelo, você vai sair dessa operação, você vai ter um sócio que tem
um sócio minoritário, e essa empresa vai triplicar de tamanho. Quando ela triplicar de tamanho, o cara vai falar, cara, eu fiz a empresa triplicar de tamanho e continuo tendo a mesma participação, né? Isso vai gerar uma emoção ruim. Então, isso é uma coisa que a gente, sabendo de antemão que pode acontecer, pode ser feito ajuste. Como que você vai fazer esse ajuste? Você fala, cara, se você fazer essa empresa crescer, você pode comprar uma parte da minha pelo valor X. E aí determina o quanto. Né? Porque também o outro sócio que está do lado de lá, ele quer ver o dele gerando valor. Né? Então, ó, eu tenho, sei lá, números hipotéticos. Eu tenho 70% da empresa, você tem 30%. Beleza? Se a empresa dobrar de tamanho, eu estou disposto a abrir mão de 10% da minha parte. Vou precificar esses 10% no valor de hoje, X. Se você chegar a fazer a empresa, chegar nesse montante aqui, eu deixo você comprar 10% das minhas cotas por tal valor. E aí determina qual valor. Que é uma opção de compra das cotas por um valor. Porque ao comprar essas cotas, além de ele aumentar a participação dele, ele teve um ganho entre o que ele pagou e o que vale, pelo valor que foi gerado. Então é uma coisa que dá para ajustar. Por quê? Porque se o cara ficar só gerando valor e as cotas dele é a mesma, e tem um sócio que não tá ali no dia a dia ajudando a construir valor, essa emoção lá na frente vai dar problema. Sempre vai dar problema. Em resumo, depois de 10 anos... Tem que pôr a emoção na mesa, né? Tem que trazer a emoção pra mesa, tem que conversar sobre isso. Eu sempre falo que não dá pra tirar o ser humano da equação. Tem que conversar sobre isso. Rô, imagina o seguinte, tá? A maioria dos sócios que estão ouvindo a gente aqui, né? Os sócios são casados. Né? Ou as sócias são casadas. Então não é só o que acontece na relação entre sócio. É quando eu chego em casa e a minha mulher tá olhando e tá falando, cara, você tá trabalhando pra caramba e o outro sócio nem aparece aqui. Nossa, a empresa cresceu 3 vezes, você cresceu sozinho e o outro sócio não tá aqui. Ou o marido vai chegar e vai falar pra mulher, poxa, você tá carregando esse piano nas costas, o sócio não tá te ajudando, a empresa cresceu pra caramba, você cresceu a empresa sozinha e o sócio não tá te ajudando. Não tá certo isso. Então essa emoção vai aparecer. Não tá escrito num contrato essa emoção, não tá escrito no contrato, não tá em acordo nenhum, mas ela vai aparecer. E ao aparecer essa emoção, o caldo começa a desandar. Vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Quando você tem duas pessoas, igual ao nosso caso, tá os dois trabalhando aqui, todo dia a gente vem, né? A gente já pode ter essa emoção acontecendo. Imagina quando você tem um sócio que está na operação e o outro que não está. Né? Essa emoção pode acontecer. Então, o que você faz juridicamente? Prevê isso num contrato, prevê como um sócio pode comprar parte do outro, né? Prevê, deixa as coisas previstas num contrato e está sempre alinhando expectativa. Sempre alinhando expectativa, sempre alinhando expectativa. Muito bom. E o que tem que ter no contrato social, já que você falou de contrato social? É bem legal, né? Porque quando as pessoas começam a pensar, vou montar uma empresa, vou fazer um negócio, tem aquele contratinho que tá pronto na gaveta, né? Se deixar na mão do contador, pelo amor de Deus, não tô falando mal do contador, mas o contador vai fazer um trabalho, vai fazer rápido, vai fazer o que você tá pedindo e tal. Mas eu não sei eu não sei se é só isso, e acredito que não deve ser assim. O contrato social tem um nome de partida, que é contrato. Ali serve para você combinar todas as coisas. Nós já tivemos contratos de várias formas diferentes, né? Acompanhado de um acordo, de um bom acordo de sócios e tal, né? O que é obrigatório ter no contrato social? Como que faz? Tem padrão, não tem padrão? Rô, a gente gravou um podcast com o Gilberto, eu não sei o número do podcast, a gente gravou um podcast com o Gilberto, onde a gente falou sobre isso. Acho que a gente gravou um com o Gilberto e com o Júlio, que são os nossos advogados, a gente falou sobre isso. O contrato padrão de contabilidade, não estou falando contra contabilidade, ele não funciona. Todo contrato precisa ser discutido. Então, boas práticas é você ter um contrato social, onde define um básico ali e um acordo societário, um acordo de sócios. São 2 documentos diferentes. Contrato social, ele vai falar do contrato, quem está fazendo a gerência, quem não está fazendo a gerência, quem tem... Quais são as cotas de cada um, tudo aquilo que pede na legislação. Mas você pode ter um documento que tem uma validade tão boa quanto, né? Os 2 são complementares, que é o acordo de sócio. E esse acordo de sócio, porque um contrato social você tem que ficar revisando na junta comercial o tempo inteiro, né? Você vai fazer uma alteração, junta comercial. Vai fazer uma alteração, junta comercial. E o acordo de acionista ele é mais fácil. Então você vai lá no acordo de acionista, decide quando vocês vão fazer a assembleia, quando na assembleia o que vocês vão definir, e você está sempre renovando aquele acordo de acionista de acordo com a evolução do próprio negócio, porque hoje eu não tenho como prever o que vai acontecer daqui 20 anos, então eu tenho a possibilidade de ter um acordo de sócios, onde eu coloco quais são os meus interesses, quais são os interesses do sócio, e a gente está sempre ali que, na medida do possível, vamos rever o acordo de sócio?
Vamos rever o acordo de sócio? E aí rever o acordo de sócio, coloca um bom advogado lá e ele vai legislar. Mas assim, ó, tem que ter no acordo de sócio, por exemplo, numa empresa familiar. Eu acho que é interessante ter, dependendo da fase da empresa. O sócio pode vender a parte dele para outra empresa ou não? Se um sócio quiser sair, o outro é obrigado a comprar. Se um sócio quiser comprar a parte do outro, o outro é obrigado a vender. Essas coisas aqui precisam estar no contrato social. É interessante. Tá, eu quero sair, não quero mais sócio. Eu posso vender para outro? Se eu arrumar comprador, eu posso colocar, o outro sócio tem direito de barrar. Ou eu posso oferecer para esse sócio, se ele, ao oferecer para ele, ele não exercer a opção de compra, eu posso vender para outro. Então, essas coisas têm que ficar definidas. E aí tem que contratar um advogado para definir isso. Tá, se meu filho crescer, ele pode vir trabalhar. Quando meu filho crescer, tiver idade para trabalhar na empresa, ele pode vir trabalhar na empresa? Quais são as regras para ele vir trabalhar na empresa? Se a minha mulher quiser vir trabalhar na empresa, ela pode vir trabalhar na empresa? Quais são as regras para minha mulher trabalhar na empresa? Se eu quiser colocar alguém da minha igreja para trabalhar na empresa, eu posso colocar alguém da minha igreja para trabalhar na empresa? Quais são as regras? Então, essas coisas dá para a gente prever, dá para a gente colocar no acordo de sócios. Não necessariamente no contrato social, porque eu acho que isso não é espaço do contrato social. Mas é espaço do acordo. Mas é um espaço de acordo. É um espaço de acordo de sócio. Então, ó, Marcelo, pô, você é evangélico. Ah, Rogério, você é católico. Cara, se eu quiser trazer alguém da minha igreja, eu posso? Rogério, se eu quiser trazer algum parente meu, eu posso? Quais são as condições? E são situações que a gente já viveu, né? São situações que a gente já viveu, né? Um dia apareceu lá uma prima que eu nem conhecia e passou no processo seletivo. E aí, pode contratar ou não pode contratar? Um dia o pastor morreu e aí o filho dele ficou sem emprego, trabalhava com o pai morreu, a empresa deixou de existir. E aí, posso trazer o filho do pastor para trabalhar comigo ou não? Então essas coisas é bom a gente, no acordo de acionista, prever situações de, se eu quiser trazer alguém da minha família, do meu círculo de relacionamento para trabalhar na empresa, quais são as regras? Como a gente faz? Porque a melhor hora de discutir isso é na hora que não tá acalorado o negócio. Quando você tá numa boa, quando você tá construindo, quando você tá conversando, você tá mais racional. E aí você faz a coisa mais bem feita. Quer ver uma coisa que eu já vi, Rô? E ninguém tem, cara. Ninguém tem. A maioria não tem. Eu queria, inclusive, pedir para as pessoas comentarem. Eu queria saber, se você tem, comenta aqui. Eu tenho acordo de sócio. Se você não tem, comenta. Eu não tenho, nunca ouvi falar. Eu queria saber da nossa audiência isso. A gente tem um cliente. Comenta aí que eu quero saber. Ó. A gente tem um cliente e eram 3 sócios, beleza? 3 sócios. Um dos sócios era 2 irmãos e um sócio. Esse sócio casou com a irmã dos outros 2. E a irmã estava trabalhando na empresa. Aí um irmão casou. Quando o irmão casou, a mulher dele falou: a mulher do sócio ali trabalha na empresa, eu quero trabalhar na empresa também. Só que a mulher não tinha as competências para trabalhar na empresa. Ela queria ir lá na empresa dar palpite de coisas que ela não dominava. Nunca tinha sido executiva, nunca tinha administrado uma empresa, nunca tinha feito nada. Mas, por uma mulher olhar e falar assim: se a mulher de um sócio trabalha lá, eu também quero trabalhar. E aí gerou uma confusão. O critério era ser a esposa, o critério não era a competência. Na cabeça dessa que queria entrar. Tinha uma que estava trabalhando, se desenvolvendo, fazendo treinamento. Se eu me lembro bem, ela construiu junto. Ela construiu junto, mas independente disso, ela estava aprendendo, ela estava construindo financeiro, ela era formiguinha, executora mesmo, montou toda a parte financeira da empresa, olhava para os números, e a outra queria trabalhar só por vaidade, porque falou: se a mulher do outro trabalha, eu vou trabalhar lá também. Cara, quando você começa uma sociedade, não está previsto isso. Mas conforme a vida vai evoluindo, né, essas coisas acontecem. Prevê no contrato, coloca no contrato se pode, se não pode. Aí, por exemplo, você tem um sócio lá, esse sócio vira sócio de outra pessoa, em outra empresa. Preveu o que pode acontecer. Se pode, se não pode. Qual é a condição para ele poder fazer isso? Quer ver outra coisa? Eu vejo direto acontecendo, né? O cara vai, abre uma empresa, aí tem um sócio que financeiramente ele é atrapalhado. Aí ele suja o nome dele. Aí quando ele suja o nome dele, dá problema na empresa. É uma coisa simples e básica, né? Então essas coisas precisam do acordo de acionista pensar sobre essas coisas. Os sócios podem se endividar, os sócios podem sujar o nome. Se o sócio quiser trazer a mulher, se quiser trazer filhos, se quiser contratar alguém da igreja, né? Como funciona? Essa pessoa já entra com um cargo de gestão, ela passa por um processo de trainee, ela tem que comprovar a experiência fora da empresa para trabalhar na empresa. Ou, se não tiver experiência comprovada, trabalha como estagiário. Como que é? Eu acho que tendo uma boa conversa para trazer isso, vai funcionar melhor. E de novo, cara, isso aqui não é um negócio escrito na pedra, né? Por mais que você se
olho para... Deixa eu prever tudo aqui, sempre vai ter uma situação que não foi prevista, né? Mas o fato de ter um monte de coisa prevista pode te ajudar a tomar uma decisão para isso que não tá previsto. Concorda comigo, né? Sim. Porque aí já tem um monte de regra, você já tem um entendimento, tá? E agora, como a gente tomar essa decisão que não estava previsto? Mediante a tudo que a gente conhece, a tudo que a gente já viu, vamos fazer dessa forma? Quer ver uma coisa? Se o sócio se separa... É um problema. O que acontece, né? Se o sócio se separa, aí ele é casado em comunhão total. Comunhão total de bem, ele se separa. Metade das ações dele vai para a mulher. A mulher pode trabalhar na empresa? Porque ela virou sócia? Você admite outra pessoa no teu quadro social? Ou ele é obrigado a vender? Ou ela é, se isso acontecer, ela é obrigada a vender e já estipula o valor. Se você tem um sócio não é casado, se ele casar, ele casa em comunhão total de bens ou ele casa em separação total de bens? Como funciona isso? Então, são tudo questões delicadas que precisam estar previstas, que muitas vezes a pessoa não prevê. E aí, depois, na hora que dá problema, dá problema. E não tem jeito. Agora, isso daí que a gente tá trazendo aí, né, até aqui, são os critérios, são as regras do jogo. Agora, tem um outro ponto que é muito importante, e aí, eu nem sei, nunca vi, pelo menos, né? Isso aqui tá no acordo de sócio, mas qual é o papel de cada sócio, né? É tão importante quanto o critério da sociedade, como começa, como termina, como faz cada coisa. Tá bom, qual que é o meu papel, qual que é o seu papel? E eu vejo que nem sempre tá organizado isso. Sabe qual que é a frase que eu ouço que eu acho engraçado? O meu sócio cuida mais do comercial. Tá bom, ele cuida mais, o quê? Ele cuida 60% do comercial e você 40%? Por que é mais? Esse mais dá uma entonação de que, cara, não temos definidos. Um é mais um pouco para cá, o outro é mais um pouco para lá. E esse mais ficou sem definição. E eu sou metódico, né? Eu gosto de saber qual que é o meu papel, qual que é o seu papel. E aí a gente pode cobrar um ao outro, né? E eu acho que isso funciona na sociedade, sabendo o que tem que fazer. Não dá pra gente ter um gestor de marketing que cuida mais do financeiro, né? Ou ele cuida do marketing ou ele cuida do financeiro. Eu acho que o papel na sociedade, se a sociedade é executiva, nós somos executivos da nossa empresa. Poderemos não ser mais um dia, mas hoje somos. Então, no papel de executivo tem uma responsabilidade, no papel da sociedade é outro. Por isso que tem que ter um alinhamento expectativo sempre. Por quê? Porque as coisas... A empresa, ela é um órgão vivo, né? Ela vai se moldando ao que vai acontecendo. Então, a empresa cresce de maneira acelerada. Pô, se a empresa em 3 anos dobrar de tamanho, ela não é mais a mesma empresa. E as funções podem mudar daqui... vamos supor, a gente daqui 3 anos a gente cresce, triplica de tamanho. É a mesma empresa? Não, é outra empresa totalmente diferente. Será que você vai ter a mesma função? Muito provavelmente não. Será que eu vou ter a mesma função? Então não pode estar escrito em pedra. Então, determina qual a função do sócio, mas vamos sempre fazendo os alinhamentos de expectativa. Vamos fazer as assembleias do sócio? Né? Faz assembleia de sócio. Olha, a empresa mudou, cresceu 30%. E aí, vamos abrir partnership para trazer... essa pessoa aqui que é super talentosa, vamos trazer ela para sócio? Não vamos trazer para sócio? Hoje eu não estou mais num papel tão executivo, queria ter um papel mais isso, mais aquilo, né? E aí a gente molda isso, né? A gente ajusta esse tipo de coisa, né? Por isso que tem que fazer os alinhamentos de expectativa de tempos em tempos. Eu acho que quando você tem um acordo de sócios, e esse acordo de sócios prevê assembleia para você falar sobre o papel de cada um, de ano em ano, de período em período, pode convocar, não necessariamente com uma data marcada, mas você pode convocar uma assembleia para lidar, igual um condomínio. Você não está no condomínio, eles não vão lá e com uma assembleia extraordinária para tratar de algum assunto? Você pode convocar uma assembleia extraordinária dos sócios, senta e trata o assunto. E o legal de estar documentado isso é porque fica institucional, né? Não é bem uma vontade pessoal, é institucional. Foi institucionalizado. No momento que a gente definiu, é instituição. Nossa instituição aqui prevê que a gente faça isso. Vamos fazer. E aí fica menos pessoal, é um pouco mais fácil, porque são assuntos delicados. É complexo, né? Agora aqui, ó. E aí falando isso, aí nós somos de regra, de papel e tal, e aí tem que definir remuneração. Isso também é uma dúvida. Toda hora vira e mexe, né? Acontece muito. As pessoas estão perguntando pra gente, como que remunera o sócio, né? Quanto ganha o sócio como executivo da empresa? Enfim, como que faz essa definição? Então, a gente gravou um podcast para falar de Prolabore e distribuição de lucro, né? Cara, eu acho que define-se, é lógico, dentro do potencial que a empresa tem de pagar Prolabore, define um Prolabore pela função. E aí, o Prolabore pela função, ele não tem a ver com quanto cada um tem de participação societária. E define o dividendo. E o dividendo pode ser uma distribuição proporcional ou desproporcional, né? O que é proporcional? Poxa, já vamos supor, vou usar números fictícios aqui, tá?
Você como executivo, o teu salário é 100 mil por mês. E eu como executivo, meu salário é 110 mil por mês. Porque você tem uma função, eu tenho outra, ou o meu é 100 e o teu é 100. Como executivo é isso. Prolabore. Na hora de distribuir, você distribui como dividendo. Beleza. Esta parte aqui fica definido. A minha função é tanto, a tua função é tanto. Beleza? E distribui. Aí vai ter o restante do lucro da empresa. Que aí, esse restante do lucro da empresa, você pode distribuir proporcional ou desproporcional, né? O que é o proporcional? Poxa, eu tenho 70%, então esse restante que é o lucro, vem 70% para mim, e você tem 30%, vai 30% para você. Números fictícios. Então essa é uma distribuição proporcional. Numa distribuição desproporcional, a gente fala, não, a gente pode distribuir desproporcional. A gente faz uma assembleia, senta, conversa, fala, sobrou aqui, esse ano deu 2 milhões de lucro, vamos deixar 1 milhão e 500 na empresa, vamos distribuir aí 500 mil para nós dois, eu tenho X%, você tem X%, vamos distribuir proporcional ou desproporcional? E aí é um acordo, né? Não necessariamente precisa ser proporcional. Pode ser desproporcional. O que é desproporcional? Vamos distribuir meio a meio? E aí a legislação prevê que antigamente não podia. Hoje se você tiver no acordo que a distribuição pode ser desproporcional, distribui desproporcional e pronto, acabou. É tudo uma questão de combinar e acordar, documentar, óbvio, né? Isso. E na hora de tomar decisão, quem é que decide? Isso aqui é polêmica. Quem é que manda na bagaça? Eu acho que quando você abre uma sociedade, você não vai abrir uma sociedade para falar quem é que manda sou eu. Eu acho. Tá? Tô falando de empresa pequena, não tô falando de empresa complexa. Porque a maioria das empresas são empresas pequenas e não são empresas complexas. Tem empresas que são complexas, que você coloca sócios que não decidem nada. Eles são sócios, é aquilo que eu falei. Ele quer ser sócio porque ele quer ter o nome dele como sócio, mas ele não tem poder de voto, ele não tem poder de decisão. Nas sociedades que a gente conhece, a maioria das empresas, os sócios têm poder de decisão. Então, num impasse, no dia a dia, é conversar e chegar num consenso. Cara, vamos fazer isso, eu não quero, não sei o quê, papapá. Qual que é o consenso? Chega num consenso. Consenso não é um negócio que todo mundo acordou. Eu não queria fazer desse jeito, mas beleza. Vamos fazer isso aqui para dar certo, tá? Num momento onde não existe consenso, aí o sócio majoritário fala, bom, já que não existe consenso, vou exercer aqui o meu papel de majoritário e vamos fazer desse jeito. E é isso. Aí tá a explicação do 50-50 lá, né? Quando é 50-50, aí você vai ficar no impasse. Se não tem um consenso, como que vai? Não vai. Aí isso resolve. E outra coisa agora aqui, Só que é preciso lembrar o seguinte, para chegar nesse impasse, é porque já tem uma coisa que não tá funcionando, né? Para chegar nesse impasse de, não conseguimos chegar no consenso, o sócio teve que colocar na mesa, né? É porque essa sociedade já precisa ir para um divã. Muito provavelmente. É o que eu acredito. Já tem coisa desalinhada aí ao ponto de que... Porque não significa que a gente tem que concordar em tudo. Mas quando um não tá conseguindo convencer o outro numa boa, a ponto de... Aí é porque deu problema mesmo. E uma frequência? O que a gente pode falar sobre frequência? A gente não é modelo de frequência, porque a gente tá junto o tempo todo, a gente fica na mesma sala, né? É até difícil separar o que é reunião do que é o dia a dia. Mas o que é uma frequência legal? A gente já passou um ano inteiro sem nunca fazer um alinhamento de expectativa, né? Isso não é legal, um ano inteiro sem nunca fazer, né? Aí você fala assim, o que seria ideal? Eu acho que o ideal seria um alinhamento trimestral e as revisões desse alinhamento. Cara, próximo trimestre vamos entregar isso aqui? Aí combina o trimestre, né? Combina, vamos fazer esse entregável no trimestre? Beleza, como que tá olhando, como você tá olhando, para onde a gente vai, quais são os nossos direcionadores? Alinhou o trimestre. E aí uma vez por mês, chega lá e fala, vamos olhar como a gente tá indo pro nosso trimestre? E aí vai fazer uma conversa. A gente marcou a agenda. E aí ficou na conversa. E a gente ficou na conversa. Aquela conversa foi muito boa, fazer aquela conversa. Então eu acho que pelo menos uma a cada 90 dias tem que ter esse alinhamento. Muito bom. E a turma pergunta muito para mim, Marcelo, de transparência, né? Às vezes eu tô com os mentorados ali, a gente atende uns negócios, é tão interessante ver que as pessoas têm problemas, têm as fragilidades, né? É falar de transparência. Mas se eu sou sócio da empresa e eu que estou liderando aquela área X, né? Eu sou o líder da área de marketing, 3 sócios, né? Um é marketing, outro é do comercial, o outro é da operação. Qual é o nível de transparência? Eu já recebi esse tipo de pergunta, mas por que eu tenho que falar tudo para o sócio? O que eu falo, o que eu não falo, como que eu faço? Na minha cabeça, cara, não tem nada que você não tenha que falar. É claro que tem os detalhes do dia a dia ali que não vai construir nada. Fofoquinha, por exemplo, de time, essas coisas que não vai construir nada. Você joga a conversa fora quando der. Mas no dia a dia, processos alinhados, né? O que é da empresa, né? O que está levando a empresa para o caminho,
não tem o que não falar, né? Ô, Rô, vamos lá, ó. A base da nossa metodologia é base, né? É o cara construir um organograma e definir quais são as funções. Essa é a base. Cara, se o cara não tem um organograma definindo qual a função, isto é um problema. O que eu vejo muitas vezes acontecer? São 2 sócios, 3 sócios, não define quem é o CEO da empresa. Via de regra, quando o cara vai decidir quem é o CEO, normalmente o CEO é o sócio majoritário. Mas isso não é uma regra. Eu posso ter um sócio minoritário que é o CEO da empresa. Só que muitas vezes, por questões de ego e de vaidade, o sócio majoritário ele é o CEO, mas ele não é o cara mais competente para ser CEO da empresa. Então, primeira coisa, cara, monta um organograma, define no organograma ali qual a função de cada sócio, define quem é o CEO da empresa. E o CEO necessariamente não é o cara que tem o maior número de ações, é o cara que tem mais competência para ser o CEO. Então, por exemplo, eu não sou o CEO do EAG. Então, essa definição tem que ficar claro. Quem que é o CEO da empresa? Quem que é o diretor comercial? Quem que é o diretor de operação? Quem que é o chefe da visão, né? Quem que é o visionário? Hoje tem um nome bonitinho que chamam de CVO, né? CVO, o chefe, Chief Visionary Office, né? Nem sei como fala direito, que é a sigla nova, que é o executivo responsável para dar visão do negócio. Então, o que eu acho é o seguinte, quando você tem clareza do papel de cada um, fica mais fácil, porque assim, eu tenho que falar tudo pro sócio? Não, você tem que prestar conta dos números que você tem que entregar. No teu organograma, você é responsável por esse tipo de coisa, você tem que entregar esse tipo de resultado e você presta conta dos resultados que tem que entregar. Tem muito claro quais são os valores da empresa, tem muito claro o que pode e o que não pode fazer, e é isso. Fica simples as coisas, não ficam tão complicadas. Agora o que acontece, Rô? Quando você não tem essa clareza, fica muito ruído. Então o cara não tem um organograma, os 3 sócios são dono, ninguém define quem é o diretor comercial, ninguém define quem é o diretor financeiro, ninguém define quem é o diretor de sei lá o quê. E aí fica um monte de bola dividida por falta de clareza. E aí vai levando, né? Onde falta clareza tem ruído, cara. E onde tem ruído, cara, tem caos. E falando em caos, eu quero que você aproveite o momento, né? Falando em caos Falando em caos é o seguinte, todo caos que existe na sua empresa é porque tem ruído, né? E às vezes o ruído é entre os sócios, às vezes o ruído é entre os colaboradores, às vezes é ruído de processo, às vezes é ruído de comunicação, né? É ruído por falta de transparência. Isso vai gerar o caos na sua empresa. Quer eliminar os ruídos e acabar com o caos na sua empresa? O programa EAG, ele é especialista nisso. A gente faz 10 anos que a gente treina empresários, ajudando os empresários a acabar com o caos na empresa, eliminando esses ruídos que gera confusão, que gera desgaste, que gera cansaço, que pega o dono da empresa e desmotiva ele. A gente tira todos esses ruídos, foco na execução de maneira pragmática, foco em alinhamento com o time, alinhamento com o sócio, né? Foco em meta, plano de ação e execução. Se você quer isso para o seu negócio de maneira pragmática, vou deixar um link aqui, né? Se inscreve no link. O pessoal do nosso time vai conversar com você, vai entender o teu momento, vai fazer um diagnóstico da tua empresa. E aí, se a gente apertar a mão e fazer negócio, você vem pro programa EAG, a gente vai ajudar você a eliminar todos os ruídos que geram o caos para você poder ter uma empresa que flua mais leve e te dê mais resultado. Muito bom. O link para você se inscrever tá aqui no comentário fixado. Só clicar nesse linkzinho. E se tiver assistindo na televisão, tem o QR Code aqui. Dá para ver no QR Code. Por aqui, assim. Enfim. Vamos lá, meu fã. E qual que é a hora de... conforme vai evoluindo a empresa, né? Você estava falando, né? Como que define os papéis, né? Escolher quem é o diretor de quê, dar nome, colocar no organograma. É a parte executiva da empresa. Tem a parte da sociedade, tem a parte executiva, né? Eu gosto de falar, vocês precisam dividir, né? Aqui tem a camada sócios, aqui tem a camada de executivos. E aí, conforme a empresa vai crescendo, vai evoluindo, muda faturamento, muda a quantidade de colaboradores, a empresa vai precisando de novas habilidades, tal. Então os sócios têm que evoluir juntos, tal. Como que é o processo de evolução? O que foi definido CEO tem que continuar sendo CEO? Você já comentou aqui, não necessariamente. E como que é essa evolução? Como que a gente pode organizar esse processo conforme a empresa vai crescendo, vai evoluindo? Ô, Rô, pensa o seguinte, às vezes o cara tá ali na operação, tá trabalhando, a empresa chegou num patamar, tá num nível de maturidade, ela entrega resultado, e aí de repente um sócio olha e fala, cara, eu quero abrir outro negócio, surgiu uma outra oportunidade, aqui a empresa já está estável, a empresa está funcionando e eu quero ir para uma outra iniciativa. E a pessoa pode ir para uma outra iniciativa. Ela sai da empresa como executivo nesse caso, não ela necessariamente deixa de fazer o papel sócio, executivo, né? Mas ela pode continuar como sócio. E aí alinha as expectativas. Então, eu acho que
como a gente evolui na jornada, eu acho que sempre a gente tem que ter um espaço de diálogo para ajustar. É sentar e falar, cara, olha só, eu não estou mais confortável nesse papel aqui, eu acho que a gente já passou dessa fase, a gente já tem um nível de maturidade e agora eu gostaria de executar essa função aqui. E é perfeitamente negociável isso daí, mas o que o sócio precisa ter é clareza de o que ele quer, né? Clareza de qual resultado ele vai entregar ou não, e isso pode ser acordado, a qualquer momento pode ser acordado. Então assim, não tem uma regrinha de bolo, o que tem é uma disposição para o diálogo. Pô, vamos sentar aqui, ó. Cara, eu cheguei aqui, ó, eu faço todas as entregas quem está fazendo sou eu. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco menos dependente da figura do Marcelo. Vamos começar a trazer outros experts para falar de outros assuntos? E aí a gente negocia como vai ser. Beleza, então ó, eu tenho um papel aqui, que é o Marcelo, que faz a entrega. Mas como empresa, a empresa vai mudar de patamar, eu vou ter vários outros profissionais fazendo entrega. Então eu vou continuar tendo o meu papel de entrega, que eu vou continuar fazendo minhas entregas. Mas para administrar e gerenciar todas as entregas, vamos ter outros profissionais fazendo as entregas e aí você vai coordenar essa área. Ou vamos trazer um diretor de projetos para coordenar essa área. E aí negocia, é sempre uma negociação. É isso, né? Já recebeu uma plaquinha aqui, ó. Tá chegando a hora, não tem compromisso. Quero fazer uma última aqui, ó, pra gente finalizar com uma chave de ouro bacana aqui. Quais são os erros mais comuns que você vê nas sociedades que estão funcionando hoje? Na escolha do sócio, na estruturação da sociedade, na gestão no dia a dia. Fala alguns dos erros mais comuns, porque eu tenho certeza que quem tá vendo a gente vai se identificar em algum aí. Rô, sabe aquele negócio? A gente é de uma época em que apertou a mão, tá feito, beleza? Aí você fala assim, um contrato ou um aperto de mão? Acho que são os dois. O aperto de mão primeiro. O aperto de mão tem que acontecer de pessoas que olham no olho, apertam a mão e falam, negócio fechado, mas eu preciso de um bom contrato. Ah, então você precisa de um bom contrato, não precisa de aperto de mão? Lógico que precisa. Você precisa dos dois, né? Um olho no olho, né? Um aperto de mão e um contrato para regularizar essa sociedade. O erro mais comum que as pessoas fazem é não ter um contrato que regulariza a sociedade, não prever o que pode acontecer. Então um bom contrato aqui vai resolver esse problema. É isso. Chegamos ao fim. Então, ó, comandante, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Eu quero ver sua opinião. Quero saber se você tem sócio, se você não tem sócio. Quais são as regras que tem na tua empresa? Eu queria que você comentasse aqui. Pode trabalhar qualquer um na empresa. O sócio pode faltar. O sócio tem entrega que ele tem que fazer. O sócio não tem entrega. O sócio tem meta. O sócio não tem meta. Eu quero ver tua opinião e saber como é na tua empresa. É isso aí. Comenta. Aproveita para curtir e dividir isso, né? Se você tá aqui, tem sociedade, tá dando tudo certo, você tá vendo que tem algum amigo seu que tá com alguma dificuldade, compartilha, manda pra ele esse episódio também pra ajudar. E quero aproveitar e falar do episódio 324, o episódio de feedback. Ficou massa esse episódio. Ficou muito bom. Então, quando terminar esse vídeo, vai aparecer aqui, né? Você clica nele e assiste o episódio de feedback. Inclusive, vai ajudar você a dar feedback pro teu sócio também. Verdade, faz parte. Não chegamos a tocar nessa parte aqui. Dá pra gente fazer mais um outro capítulo e falar mais de sociedade ainda. Numa hora dessa aqui, acaba saindo. Vamos ver como que a gente vai fazer. Beleza. Feito? Isso aí, comandante. Valeu. Até a próxima.